O assunto do qual eu vou falar nesse vídeo não é muito fácil para mim. Pessoas confundem religião com um clube de futebol onde cada um torce pelo seu time. Portanto, quero deixar claro que este assunto não vai tratar de religião, mas de relacionamento entre Deus e o homem. A palavra religião vem do latim, que quer dizer religar. A palavra religare, ligar novamente. Eu não vou me ater à religião no sentido de clubes que disputam entre si. A minha abordagem é no sentido de mostrar os fundamentos do relacionamento entre o homem e Deus. Por favor, não me entendam mal. Deus, quando criou o nosso universo, incluiu dois estilos de vida diferentes, para não obrigar as criaturas a ficarem submissas forçosamente a Ele, como marionetes manipuladas por Ele. Em Gênesis, no capítulo 2, diz assim: O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas para comer. No meio do jardim ficava a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, dois mundos. O mundo da vida, da harmonia espiritual, da interdependência, que significa o relacionamento entre Deus e a humanidade, entre o homem e homem. Podemos chamá-lo de mundo da dependência. Árvore que dá conhecimento do bem e do mal. O mundo das deduções analíticas, mundo da ciência, da harmonia cósmica, da intercomunicação científica. Podemos chamá-lo de mundo da autossuficiência. Deus criou livres as criaturas para que pudessem optar por um dos dois estilos de vida voluntariamente. O direito de escolha é um atributo fundamental que Deus deu ao homem, e isso significa liberdade e responsabilidade. Deu para ele a capacidade de escolher entre levar a vida num relacionamento diário de orientação divina, pois toda tarde, diz ali o texto, Deus vinha visitá-los para dar acompanhamento ao homem. Diz assim a palavra: quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor que estava passeando pelo jardim. Portanto, um relacionamento diário com Deus, com orientações divinas. Agora, outra escolha que o homem deveria fazer é levar a vida pessoal conduzida pelas suas próprias conclusões a respeito do que convém e do que não convém,
daquilo que entendesse ser bom ou ser mal para si mesmo. Deus criou um mundo de combinações científicas, químico, biológico, matemático, astronômico, dentro do qual tudo funciona sincronizado sob a regência e a inteligência dele, para o bem de tudo e para o bem de todos. Cada coisa que ele criou tem a sua própria inteligência, tendo a sua autonomia para cumprir uma missão que venha convergir à sua perfeição. Esse mundo da ciência foi criado por Deus para servir, para ajudar o homem enquanto ele vivesse neste mundo criado por ele. Jamais a ciência, que é maravilhosa, enigmática, misteriosa e fascinante, foi criada para dominar as mentes e os corações dos homens. A ciência deve servir para enaltecer a grandeza de Deus, nunca para ser usado para nos afastar de Deus. Porém, muitos têm problemas em se submeter a Deus, o Criador, e fogem dele porque querem ser o Deus de suas próprias vidas. Em outras palavras, não querem obedecer, mas querem ser senhores. O Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Ouvindo o conselho do diabo, aquele encarnado em serpente, que disse assim: vocês serão como Deus. Não é tentador? E Adão decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim passou a ser o tutor da sua própria vida. Então veja Gênesis capítulo 3. Diz ali: e a serpente, a cobra, perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. E Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela, porque se fizermos, morreremos. Mas a serpente fez a seguinte afirmação: vocês não morrerão, coisa nenhuma. Deus disse isso porque Ele sabe que quando vocês comerem a fruta da árvore, os seus olhos abrirão e vocês serão igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Pois bem, com a sua escolha e a sua decisão, o homem construiu o seu próprio mundo de independência de Deus. Deus veio a eles no jardim e perguntou:
você comeu da fruta da árvore que eu proibi você comer? Então o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden a Adão e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. É claro que ele comeu. Ele queria ser como Deus. Ele queria decidir o que era bom e o que não era bom para a sua própria vida. Nós precisamos entender que a morte, da qual Deus estava falando, não tinha nada a ver com o fim de uma existência física, mas de uma separação entre o homem e Deus. A palavra morte não significa fim de tudo. A palavra morte significa separação. Fez pouco caso daquilo que Deus falou que seria fatal. E assim, desde que o homem descobriu a sua autonomia na pessoa de Adão, todos os demais desejam ser independentes para fazer o que desejam. A escolha de um Deus que lhes ajudasse mais, não lhes cobrasse nada, era a melhor maneira de viver seus desejos e paixões. Seria a melhor coisa para satisfazer a sua consciência carnal. Escolher um Deus ao seu gosto. Um Deus que lhe ajudasse, mas que não lhe cobrasse nada. Logo os homens descobriram que viver em si mesmos lhes deixa um vazio sentimento de desamparo. Note bem os primeiros resultados da escolha que fizeram Adão e Eva, a escolha que lhes trouxe a consciência de desamparo. Sentiram-se nus, com vergonha, com medo, acusação irresponsável, dor e miséria. Em Gênesis, no capítulo 3, diz assim: nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e então se esconderam dele. Onde? Lá pelo meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Adão, onde você está? E Adão respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu. Por isso é que eu me escondi. E Deus perguntou para ele: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi você comer? O homem disse: a mulher que me deste como minha companheira,
Ela é que me deu a fruta e eu comi. Deus então perguntou para a mulher: por que você fez isso? E a mulher, novamente se desculpando, ela disse: a cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e o seu descendente, a descendência dela. Essa esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Porém, a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz a filhos. E apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele te dominará. E para Adão, disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi você comer. E por causa do que você fez, a terra será amaldiçoada. Você terá que trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ele dará mato e espinhos, e você terá que comer ervas do campo. Terá que trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso é que você vai ter até que você volte à terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai vir à terra outra vez. Amigos, vejam também como a misericórdia de Deus e o amor de Deus vêm para ampará-los. E ali acontece o primeiro sacrifício com derramamento de sangue em socorro de Adão e Eva, em socorro ao homem, à mulher. Diz ali, Deus sacrificou o animal, uma ovelha, para vesti-los para a caminhada da vida. Diz assim, lá no livro de Gênesis capítulo 3, e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. As pessoas sentem que querem uma proteção que lhes supra aquele vazio das suas almas. Elas querem sucesso, porém, sem que lhes custe o sacrifício de seguir regras. Regras como
sustentação para viverem as suas vidas, para alcançarem aquilo que desejam. Assim, desde o princípio, a melhor maneira de alcançarem algum sucesso, os humanos resolveram fazer deuses mudos, de barro, de metais e de uma infinidade de outros materiais. E logo descobriram que poderiam usar isso também como algo para chantagear pessoas e alcançarem os seus objetivos. Assim, criar uma forma paralela para tranquilizarem as suas próprias consciências e também para subjugar aqueles que são seus dependentes, fazendo-lhes ameaças de castigos espirituais se não se subjugassem a esses deuses criados por eles. Dessa forma, o ser humano criou um mundo espiritual paralelo. Um mundo espiritual paralelo àquele poder do Criador desse nosso universo. É claro, nunca negaram a existência do Criador do universo. Porém, construíram uma distância do Criador, construindo interposições com artifícios chamados sagrados, criando os chamados deuses. Logo de início exploraram as emoções e os sentimentos afetivos das pessoas para escravizá-las a uma prática idólatra que perdura através dos séculos. Se alguém hoje quiser levar alguém a se libertar dessas práticas idólatras, tem que saber que, antes de tudo, devem levar em conta, em consideração, o campo da afetividade. Líderes espirituais têm escravizado pessoas com os seus argumentos enganosos, fazendo milhares serem seus escravos e fonte de lucro, por meio de um doutrinamento desde a infância, sabendo que, assim, eles perpetuariam suas táticas de subordinamento da sociedade. Sem dúvida, também temos que reconhecer que atrás dessa maldade, dessa falsidade, estão forças do príncipe das trevas, aquele que perdeu a guerra contra o Criador do universo. Colocar outros deuses como intermediários em busca de graças para o bem-estar do homem é uma forma diabólica de tirar a exclusividade de Jesus Cristo na intermediação entre o homem e o Criador, afastando assim a obra de salvação de Jesus na cruz do Calvário. Há uma forma sutil de dizer: eu não adoro as imagens, eu só as venero. Mas, meu prezado, venerar é cultuar, é ter em alta consideração e é cultuar. Na verdade, ter alta consideração por algo ou por alguém não nos dá, de forma alguma, o direito de colocar isso como intermediário entre o ser humano e o Criador. Quando uma pessoa pede uma graça espiritual ou material a um ser qualquer, não estabelecido pelo Criador,
o Criador do universo, está colocando uma função intermediária para chegar ao benefício e está suprimindo aquilo que Deus determinou. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, nós lemos: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês, disse Moisés. Portanto, obedeçam esses mandamentos na terra. Nós lemos essas palavras, nós já vemos que há uma forma única que Deus apresenta para nós, os homens. Diz ali, continuando a leitura: temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, assim vocês viverão muitos anos. Tenham o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos na terra rica e boa aonde vocês vão viver. Escute o Senhor, e somente ao Senhor. Ele é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a vossa alma e com todas as vossas forças. Quando no Novo Testamento, lá no Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus conversando com um jovem rico, e ele estava sendo observado por mestres da lei, nós lemos o seguinte: um mestre da lei estava ali, ouviu a discussão entre Jesus e o jovem rico. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante dos mandamentos da lei? E Jesus respondeu: escute, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Entre os 10 mandamentos, mais especificamente e por ordem, encontramos o primeiro mandamento falando dessa maneira: eu sou o Senhor vosso Deus. E o segundo mandamento, claro e objetivo, é: não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, nem lhes prestarás culto de qualquer maneira. Isso significa não venerar. Também o apóstolo São Paulo nos orienta, falando ao seu discípulo Timóteo, para que soubesse. Diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Também a antiga igreja na cidade de Corinto, para que eles soubessem como se conduzir, o apóstolo São Paulo disse: o que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. Continuando, ele disse: e eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Na verdade, então, demônios
estão atrás dos deuses e ídolos criados pelos homens. O mesmo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele diz assim: pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para que nós vivamos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, por meio do que nós existimos. Mas nem todos conhecem a verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos. E lá no Apocalipse, lá no capítulo 21 de Apocalipse, está escrito assim: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos e os imorais, os que praticam a feitiçaria e os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago que queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Lembre-se que morte não significa fim, mas significa separação. E nesse caso, a segunda morte é a separação eterna de Deus. Essa consciência levou o rei Davi, como numa outra mensagem que eu tenho apresentado para vocês, levou Davi a fazer a escolha, como ele apresenta no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele escolheu para que Deus fosse o seu pastor e não outros deuses. Deus disse também a Adão e Eva que poderiam comer de toda a árvore do jardim, e não da árvore da vida do conhecimento do bem e do mal, provando assim a capacidade de obediência do homem, dizendo assim: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor Deus deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente você morrerá, você será separado de mim. Mas o diabo, muito astuto e enganador, se fazendo de um grande religioso, bonito, ele inverteu essa verdade de Deus, dizendo: é assim que Deus disse. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Aí a mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta e nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos.
Portanto, Eva e Adão sabiam claramente que isso não deveria ser feito. Mas a serpente, muito sagaz, muito esperta e muito religiosa, disse: vocês não vão morrer coisa nenhuma. Deus disse isso porque ele sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Como dela. O mesmo diabo fez e está fazendo isso até hoje, de uma forma religiosa, enganando e colocando vidas em grandes problemas, colocando dúvidas no coração das pessoas, insegurança na cabeça e coração, para desvirtuar com os seus enganos e mentiras piedosas e religiosas. Sabe, na verdade, ele tem o propósito de afastar as pessoas da vontade de Deus. E para isso, ele fica confundindo as pessoas. Pense um pouco. Não se deixe enganar pela falsa religião. Cuidado com a religião. O que Deus está esperando não é uma religião. Deus está esperando um relacionamento pessoal com o homem. E esse relacionamento é através do Senhor Jesus Cristo. Pense. Tenha coragem de pensar sobre isso. Dê abertura ao seu coração para pensar nisso. Deus não quer religião. Deus quer relacionamento entre você e eu. Deus quer relacionamento de nós com Ele. E que nada venha a se interpor, a não ser Jesus Cristo, como o único Senhor, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Isso significa estilo de vida. Decida por um estilo de vida e não por uma religião. Decida o estilo de vida de comunhão com Deus e dependência dele. E deixe de lado aquilo que os homens criaram e o diabo criou para te afastar de Deus. Viva esse estilo de vida que Deus te oferece. Deixe Jesus ser o único, mas o único Senhor na sua vida.